Vamos olhar um novo tipo de lançamento agora. Vamos chamar de lançamento por homologação. Ó, esse lançamento é talvez o que mais tenha dificuldades para a gente entender. Tá? Ele muitas vezes é chamado de auto-lançamento, e colocado aspas mesmo. É aquela coisa de, nós somos pessoas inteligentes. Aquela pessoa é muito gente boa. Ou seja, dizer assim, olha, não é exatamente isso. Então, não seria exatamente um auto-lançamento. Na verdade, seria sequer um lançamento, isso que a gente está falando. Bom, vamos tentar entender o que é isso. Tá? Nesse tipo de lançamento, o contribuinte ele vai proceder à verificação da ocorrência do evento e constituir o fato de juízo tributário, apurando o montante da dívida e efetuando o pagamento. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu sou contribuinte de imposto de renda. Eu vejo quanto eu tive renda, eu vou lá, eu baixo o programa da Receita, eu ponho lá no programa da Receita tudo que eu contribuí, eu envio para eu imprimo o boleto de pagamento, tá? Eu pago e aí pronto, aí tá tudo concluído. Eu faço tudo. O fisco só vai lá e dizer, olha, tá ok, tudo em ordem, tá carimbado. Em tese, né? Se a gente concordar que o lançamento é ato exclusivo da administração pública, e o CTN fala isso, a gente pode dizer o seguinte: o lançamento por homologação está restrito ao ato homologatório do fisco. Então, ele dá o carimbo de ok, é isso que é o lançamento por homologação. Todo o resto que o contribuinte faz não é lançamento por homologação, é alguma outra coisa. Mas não é lançamento por homologação. Então, percebam que a dificuldade aqui é entender muito mais onde o contribuinte se encaixa nessa história. Né? O imposto de renda, praticamente toda a tribuição indireta, ISS, IPI, PiscoFins, é tudo lançamento por homologação. Por quê? São situações em que o contribuinte tem todas as informações. Então, é o inverso do lançamento de ofício. Tá? E ela faz todo o procedimento. Tá? No momento que entrega-se para a fiscalização, o fisco tem 5 anos para homologar. Se passou esses 5 anos, é uma homologação tácita. Então, já pressupõe homologado. Ou, falando melhor, não é que seja uma homologação tácita. O contribuinte, o fisco, perdeu o direito de revisar e fazer um novo lançamento. Prescreveu. Tá? O parágrafo 2º do inciso 150 diz o seguinte: não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiros visando a extinção total ou parcial do tributo, do crédito tributário, do tributo. Né? É aquela história. Se eu entrego a declaração e ela está em ordem, não vai caber ao fisco avaliar outros atos feitos pelo contribuinte com a finalidade de extinguir a obrigação. Ele fica restrito só aqueles documentos, sabe? Salvo se for para impor alguma penalidade. Né? Se há algum erro na DCTF, por exemplo, eu tenho que avaliar aquele erro. Mas se tiver tudo correto na DCTF, eu não preciso olhar outros documentos. O parágrafo 3º fala o seguinte: os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido, e se o caso não, e sendo o caso na imposição de penalidades ou sua graduação. O que acontece? O que o contribuinte fez, em regra, não vai influir no ato do agente fiscal. Ele vai olhar só o documento que foi entregue. Agora, se algum desses atos gerou uma omissão de tributos, é outra coisa. Trocando em miúdos, o fisco vai receber a documentação, ele tem que olhar se o contribuinte fez tudo de acordo com a lei. Se tiver algo fora, algo ilegal,
e esse legal implicou em não pagamento de tributo, ele vai lá com o contribuinte e fala, olha, está aqui, você não pagou, você não declarou isso daqui, você não informou esse valor, então a gente está te cobrando. Exemplo, você não declara um determinado valor que entrou na sua conta, no imposto de renda, o contribuinte, o fisco faz o cruzamento com o Banco Central e diz, opa, está faltando dinheiro aqui. Tá? Agora, isso a gente está muito dogmático. Vamos tentar um pouco mais ver críticas e entender um pouco mais desse tributo. Tá? Um dos grandes problemas é entender qual é o papel do fisco e do contribuinte nessa história. O português da Baixa Xavier fala que a gente não se homologa ato que não seja da administração. Homologa-se o pagamento antecipado. Tá? O ponto é, nós temos um problema. O contribuinte faz tudo aqui. E o fisco só homologa. E o CTN não atribui ao fisco a capacidade para constituir o crédito tributário através do lançamento. O lançamento é ato exclusivo da administração. Eu chamo aqui, para mudar esse critério, deveria o sistema tributário reconhecer o poder ao contribuinte competente para o lançamento. Como para o CTN o lançamento é ato da administração, contraditório falar em homologação de um ato do contribuinte. Tá? A gente consegue entender melhor essa situação se a gente observar a súmula 436 da STJ. Diz o seguinte, a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui crédito tributário dispensando qualquer outra providência por parte do fisco. Essa súmula consubstanciou uma coisa que era na prática acontecia. Não há, de fato, eu chego lá, por exemplo, isso aqui é uma nota fiscal da Amazon, né? No caso, isso aqui é um brinquedo da Carlu que eu vou dar para minha filha no Dia das Crianças. Vejam. Isso aqui é o documento fiscal, é um dos documentos fiscais. E a Amazon registrou que me vendeu esse produto, verificou o preço, fez o cálculo e recolheu o tributo devido. Tá? É a DANF. Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Hoje em dia, é tudo eletrônico. Tá? É tudo digital. Tá? Esse papel aqui é só para comprovar para mim, mas está tudo digitalizado. O contribuinte ele faz tudo e envia para a administração. Há muitos séculos, a administração não dá nenhum carimbo para dizer que ela está homologado. O que acontece é o seguinte, os 5 anos não é para homologar. Os 5 anos é apenas um prazo que o CTN dá para que a administração pública possa verificar se o ato praticado pelo fisco, pelo contribuinte, perdão, ou seja, dá 5 anos para que a administração pública verifique se os atos do contribuinte estão de acordo com a lei. E se tiver algo em desacordo, eles promoveram o lançamento de ofício. Tá? Quando aqui o STJ solidifica isso numa súmula, ele está dizendo o seguinte, olha, o contribuinte ele não faz lançamento, porque o lançamento é da administração pública, mas ele pode constituir obrigação. Ou seja, é como se dissesse o seguinte, olha, os atos de constituição da obrigação são maiores do que o lançamento. O lançamento é um dos tipos de constituição da obrigação. Agora, há atos do contribuinte que podem constituir obrigação tributária. Tá? Então, isso é um ponto. O lançamento é só do fisco, mas o particular pode constituir obrigação. A obrigação ela pode ser constituída por meios que não o lançamento. Tá? Na hora que eu entrego a declaração, se ela tiver tudo em ordem, o fisco não vai precisar fazer mais nada, não vai precisar fazer nenhum tipo de homologação, porque não se homologa isso. Já está feito. Agora, ele tem 5 anos para verificar se está algum erro. Ele pode fazer 2 coisas a depender da situação. Né? Ele pode, por exemplo,
determinar um lançamento de ofício só suplementar. Então, ou seja, eu declarei, paguei, só que eu omiti algumas coisas. O fisco pode ir lá, tá bom, o que você declarou está declarado, está em ordem, mas o resto eu vou fazer um lançamento de ofício para completar isso daqui. Tá? Em geral é isso que acontece. Tá? Dificilmente ele vai desfazer o lançamento. Ele, na verdade, vai dizer assim, olha, eu vou complementar. Agora, pode haver umas situações, por exemplo, se você na declaração de imposto de renda, você declarou a menor, aí não comprovou uma despesa médica, por exemplo, ele pode fazer tudo e relançar por inteiro. Então, ele pode fazer um lançamento de ofício complementar, pode fazer um lançamento de ofício para substituir aquilo que você fez, tá? E a situação é a seguinte, você entregou o documento e não pagou. Vamos supor que você fez uma compensação. Mas aí o fisco diz, não, essa compensação não é possível. Mas eu tenho um documento que está declarando que você tem tributos. Ele não precisa nem declarar, ele não precisa nem fazer um lançamento de ofício, ele encaminha já para a cobrança. O contribuinte ele pode produzir novas individualidades concretas, então, ele pode constituir obrigação através da produção de declaração de débitos de créditos tributários federais, CTF, e da guia de informação e apuração do ICMS, por exemplo, ou outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando para isso qualquer outra providência do fisco. Tá? Então, o que a gente está fazendo é harmonizar o CTN com outras normas legais que reconhecem ao contribuinte o poder de fazer a constituição da obrigação de direito tributário. Tá? O lançamento é exclusivo da administração, só que há outros meios de constituir essa obrigação. Tá? A administração pode, mais do que revisar o lançamento do contribuinte, ela fiscaliza o que o contribuinte fez. Ela pode anular ou ela pode também fazer um lançamento de ofício complementar. Tá? Agora, se está tudo pago, tudo em ordem, não resta mais nada a fazer. A administração precisa ensinar o trabalho. Né? O que vocês têm que entender é a situação peculiar. Veja, vou até retornar aqui. Nós temos então aqui, veja. A situação é que, olha, eu vou revisar. Eu vou revisar, é até impróprio, eu vou fiscalizar para ver se o contribuinte fez a sua norma de valor concreta correta. Nesses casos, eu posso anular e fazer um novo lançamento de ofício. Eu posso, olha, está em ordem, mas ele emitiu cargo dos fatos, sei lá, em vez de ter vendido um brinquedo, ele vendeu 10. Então eu vou fazer o seguinte, um está ok, eu vou lançar os outros 9. De 10 ele declarou 1. Tá bom, esse 1 está em ordem, o problema não está na declaração que ele fez, está ele não ter feito as outras 9 declarações. Eu vou lá e faço de ofício a declaração. O imposto de renda é uma coisa unificada, então talvez eu tenha que desfazer aquele ato que o contribuinte fez, aquela norma de valor concreto que o contribuinte criou, para lançar uma nova. Aí eu faço uma anulação para lançar um ato de ofício. Então você pode ter situações em que eu faço anulação e lançamento de ofício por inteiro. Outras situações, tá bom, eu sei que o contribuinte pecou, mas essa parte já está em ordem, eu vou cuidar do restante. Faço um lançamento de ofício só para aquele que ele omitiu. Se declarou e está tudo em ordem, perfeito, precisa pagar. Agora, há uma situação peculiar que é o seguinte, mais rara, eu faço a declaração e não pago. Caso, por exemplo, de eu fazer a declaração e dizer, olha, eu tenho um crédito de um outro tributo que eu estou me devendo, sei lá, eu paguei a mais e eu tenho um crédito aqui para receber, eu vou fazer a compensação. O contribuinte já faz a compensação ele mesmo. Vejam, no ICMS, ele faz tudo. Então, ele também vai ter que compensar no ICMS. Então, se ele tem crédito para receber, a gente vai estudar sobre a questão de crédito mais lá para frente. Se eu tenho crédito para receber, olha, eu posso fazer um desconto aqui. Eu tenho que pagar, sei lá, 10 mil de ICMS, mas eu tenho crédito de 6 mil reais. Eu vou compensar e vou pagar só 4. Tá? Ou não pagar nada. Aí o fisco vê, não, mas calma aí, você não podia ter compensado. Sei lá, esses créditos ainda não são válidos. Você só vai poder usar daqui a 3 anos. Beleza, então faz o seguinte. Esses 6 aqui, você declarou que você pagou. Eu já vou providenciar a cobrança. Não faz nem lançamento. Dá um prazo ali para o agente particular pagar. Não pagou, vai para a procuradoria fazer cobrança. Nem faz processo administrativo para isso. Tá bom? Pode fazer para discutir a compensação, não o lançamento, não a cobrança do que foi declarado. A gente vai estudar isso melhor também em outros momentos. Tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo.